Fala galera, bom dia, boa tarde ou uma boa noite. Aqui quem fala é o professor Leonardo Andrade, professor de Hardware, Games e Informática da unidade de Diadema da Evolutime. E hoje, continuando aí nossa aula de hardware, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os processadores, sobre as CPUs, ok? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como os processadores eles são fabricados e como se deu a evolução dos processadores, tá? Então é o seguinte, importante a gente informar aí, eu vou me demorar um pouquinho, segurar um pouquinho mais nesse slide, porque eu quero explicar um pouquinho sobre algumas coisas, tá? Em primeira instância, é importante informar para vocês que os processadores, ou pelo menos o núcleo, né, a parte principal ali do processador, ele é composto de silício. O que é o silício? O silício ele é um material, um mineral, ele é muito barato, fácil de ser encontrado, porém é um pouco contraditória essa questão da produção do processador, porque é o seguinte, se a gente está falando de um produto, que é o silício, que ele é um produto fácil de ser encontrado e ele é barato, por que os processadores hoje eles são tão caros, né? Como por exemplo, o processador i9 Extreme da Intel, que custa aí na base de R$ 12.000, né? Por que a gente tem um valor tão alto para um processador, sendo que ele é composto então de um tipo de composto, né, de recurso, que é tão fácil de ser encontrado e tão barato de ser minerado? Pois é, o que acontece? O processador ele vai ser formado através de um wafer, né, de um wafer de silício. Eu já vou mostrar aqui para vocês a foto rapidinho. Seria um wafer de silício, seria esse círculo, né? Como é que funciona? Pegou o minério e esse minério ele vai ser produzido de tal maneira que ele fique como se fosse uma chapa, né? Vai ser feito como se fosse uma chapa desse minério, desse silício, certo? Então é o seguinte, a tecnologia para a gente produzir o wafer, né? O minério ele é barato, mas a tecnologia para a gente produzir o wafer ele é muito cara, né? Só para vocês terem uma ideia, com cada wafer de aproximadamente aí 30 centímetros de diâmetro, né, que seria o tamanho do círculo por ele, né, de raio aí, seria um custo mais ou menos de US$ 20.000 para a gente produzir um wafer. É claro que cada wafer aí, ele produz vários processadores, porque dentro de um círculo desse, de um wafer desse de silício, a gente consegue recortar, digamos assim, vários outros componentes ou várias outras partes que a gente vai utilizar aí na produção do processador. Mas em primeira instância eu acho importante a gente estar informando sobre isso. Então, em primeiro lugar, o processador ele vai ser produzido então desse wafer de silício. Aí o que acontece? Um outro porém. O wafer, né, para ele ficar bom o suficiente para ser utilizado para produção de processadores, ele tem que ter uma pureza muito alta. Só para vocês terem ideia, o nível de pureza aí do silício, né, para produção de um wafer para processadores seria em torno de 99,9999% de pureza. Então tem que ser um material muito puro. Qualquer tipo de impureza nesse silício, né, nesse material, poderia produzir aí como resultado final um componente um pouco mais fraco, um pouco mais com a qualidade pior, digamos assim, né? Certo? Então é o seguinte, é feito então esse wafer de silício, geralmente de 30 centímetros, né? Ou menor, dependendo. E depois esse wafer ele está pronto, vai ser feita uma litografia óptica. O que é essa litografia óptica? Seria como se fosse um recorte em várias camadas, né? Esse wafer ele vai ser recortado e depois vai ser aplicado em cima do wafer como se fosse uma camada de alguns materiais, né, de alguns compostos químicos, e esses compostos eles vão ser recortados através de luz, né, de luz UV, ultravioleta, né? Hoje utilizado muito a EUVL, é uma tecnologia, né, para litografia óptica. O que seria essa EUVL? É o termo para Extreme Ultraviolet Lithography, né? Ou seria litografia extrema com ultravioleta, seria algo próximo disso, que é o que os processadores atuais eles utilizam. Então, nessa foto aí do meio, não sei se vocês estão observando, tem uma peça, um componente, né?
que está fazendo um recorte ali, como se fosse uma peça cirúrgica e tal. Aquilo ali ele vai fazer então esse recorte UV do componente principal aí para remoção. Vocês estão vendo nessa foto que aqui no final, ó, onde está o meu mouse, né, a setinha do meu mouse, tem esse processador e no meio desse processador tem essa parte meio rosa, né? Essa parte aí seria então como se fosse o núcleo do processador, ou a parte a qual vai ser removida aí do wafer, né? Então a litografia ela vai recortar várias camadas. Ah, professor, então quer dizer que essa maquininha aí ela serve para recortar um quadrado para colocar no meio do processador? Não, não é isso. Esse quadrado que vocês estão vendo aqui na última imagem, tá? Esse quadradinho rosado que está no centro do processador, ele é composto de várias camadas diferentes de componentes químicos. Então a litografia, o que ela vai fazer? Ela vai jogar essas camadas uma em cima da outra e ela vai recortando as camadas. Ela vai. Porque cada camada ela tem que ter um formato diferente, é isso que eu quero dizer. Eu vou mostrar para vocês uma imagem mais para frente e eu acho que fica talvez um pouco mais claro de explicar. Deixa eu colocar a imagem aqui para vocês verem. Então aqui, ó. Aqui eu tenho esse primeiro quadrado aqui, que seria então o nosso wafer de silício, nosso componente aqui, nossa peça de silício, né? Um quadrado aqui, um quadrado aqui de silício, né? Bem pequeno. Para vocês terem ideia, essa imagem aqui, ela óbvio, ela parece grande e tal, mas esse componente ele seria menor aí de de 3 átomos. Ele é menor que 3 átomos. Ele tem mais ou menos essa composição aí de 3 átomos de espessura. Então é minúsculo, é microscópico, né? Por isso que a gente chama os processadores de microprocessador, porque é algo realmente muito pequeno, tá? Então essa primeira camada aqui, essa peça de silício, ela vai ser aplicada essa camada, né? Essa camada química, né? Essa camada de é como se fosse uma barreira protetora, digamos assim. E depois vão ser colocados outros tipos de componentes, e esses componentes, como vocês estiverem observando, eles têm algumas formas, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, ele tem uma forma como se fosse um U, né? Como se tivesse esse vão. Então, a litografia, ela vai fazer esse recorte nessas peças. Então, vocês podem ir observando que as peças elas vão sendo recortadas e vai sendo encaixadas essas camadas uma em cima da outra, até chegar ao ponto final, onde a gente de fato coloca a camada metálica mesmo, que é essa de fato que tem aí aproximadamente 3 átomos de espessura, que é o componente final, até que todas essas camadas reunidas se transformem nesse quadradinho que vocês estão vendo então nessa última imagem, certo? Então depois que a litografia, que é esse recorte, ele é feito, vai ser aplicado ali aqui dentro ainda desse componente algumas impurezas, alguns materiais e alguns minérios, né, impuros, que é para a formação de material condutor, para conduzir energia, né, para que o processador ele possa conduzir a eletricidade. E para finalizar o nosso processador, a gente coloca aí o spreader, né? O que é o spreader? O spreader é essa camada, essa carcaça que fica em cima do nosso processador, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Então aqui, ó, só explicar aqui para vocês rapidinho. Então aqui a gente tem a criação de material condutor, ó, nesse desenho que está circulado, essa parte que está marrom aqui que vocês estão vendo, meio um laranja um pouco mais escuro, né? Então uma cor um pouco mais escura, meio granulado. Isso aqui seria então essa produção aí, né? Essa aplicação de material impuro para que o processador ele possa conduzir eletricidade. E para finalizar, a gente coloca aí então o spreader, que seria essa capa que vai produzir, que vai proteger no caso o processador de principalmente produzir muito calor, né? Então ele vai ser uma proteção térmica para evitar que o processador ele possa queimar, beleza? Alguns modelos antigos que a gente vai ver aqui no decorrer da apresentação, alguns modelos antigos eles não usam o spreader, né? Alguns modelos antigos, principalmente da AMD, como o Athlon e o Duron, né? Eles têm esse componente, né? Essa parte do wafer de silício à mostra. Então vocês vão ver bem isso, beleza?
Só um detalhe importante, antes de a gente passar para a parte de evolução dos processadores. Hoje existem dois métodos que são usados pelas grandes fabricantes de processadores para passar por todos esses processos. Existe um método do HDL, que seria o Hardware Description Language, que seria uma... Como é que eu posso dizer? É como se as fábricas elas criassem uma lógica, um comando para que as máquinas elas façam todo esse processo. Né? Antigamente era algo mais manual. Eu quero dizer o seguinte, não é que alguém ficava lá fazendo com a mão, não era isso, mas todas as etapas elas eram meio que administradas pelo homem. Então, uma parte lá de colocação de camada, por exemplo, tinha um responsável por isso. A parte de colocar lá o material tinha outro responsável, entende? Então é como se fosse uma linha de produção. E aí já com esse método de o HDL ou o VHDL, que é o que é mais utilizado para processadores atuais, que é também chamado de Verilog, esse método aí não, já ele utiliza uma linguagem de programação, né, uma linguagem, um comando para uma máquina para que ela possa produzir, fazer todo esse processo de produção do processador. Por isso que é tão caro também, né? Porque eu preciso desempenhar aí ou desenvolver uma máquina capaz que produz, capaz de realizar todas essas tarefas, e principalmente priorizando a qualidade dos componentes de cada etapa, certo? Bom, galera, então vamos falar aqui rapidinho sobre a evolução dos processadores. Claro que é muito mais extenso do que isso. Eu vou focar aqui mais no básico, até porque eu pretendo dar continuidade nessa matéria ainda em sala de aula presencial, porque eu acho muito mais interessante, até mesmo para que a gente possa ver ali pessoalmente o processador enfim, acho que fica até mais interessante a gente ver dessa forma, tá? Então é o seguinte, aqui eu não coloquei todos, obviamente, os processadores, toda a evolução, toda a linha do tempo. Eu coloquei aqui os principais, beleza? Que eu acho importante. Então, para a gente começar, vamos falar então sobre a linha 8086 e 8088, né, da Intel, a primeira linha de processadores, tá, fabricados aí para computadores. E aí eu vou explicando um pouquinho para vocês aí o que é o que, certo? Beleza, então vamos lá. Então a gente tem aqui esses dois processadores aí, o 8080 e o 8080, perdão, o 8086 e o 8088, né, que são os primeiros aí da Intel. É uma tecnologia muito antiga, vocês podem observar que ele é bem diferente do que a gente conhece hoje como processador propriamente dito, né? Ele é bem diferente do que a gente está habituado, que a gente já vê aí nos dias de hoje, até mesmo em relação ao modelo. E o interessante é o seguinte, esses primeiros processadores aí, eles foram lançados aí no final da década de 70, né? Então, ele é um modelo muito antigo ainda, né? Então, ele não contava ainda com memória cache, coisas do tipo, tá? Esse aqui da esquerda, né, mais da esquerda é 86 e esse aqui é 8088, beleza? Vou passar aqui um pouquinho para frente. Bom, aí a gente vai ter a linha 286, 386 e 846 e, perdão, eu coloquei aqui errado, tá, gente? É 286, 386 e 486, tá? Eu inverti ali, eu coloquei o 8 na frente do 4, mas é o 486, tá? Seria de segunda até a quarta, mais ou menos, geração aí de processadores, basicamente, né? Aí o que acontece? Esse daqui ele já fica um pouco mais parecido do que o que a gente já possui hoje em dia, esses processadores, tá? Eu não vou focar muito nesses processadores porque eles são modelos mais antigos. Eu acho mais interessante a gente focar mais nos mais próximos do que a gente tem hoje em dia, como é o, por exemplo aí o Pentium 4, né? O que seria o Pentium 4? Ele representa aí a sétima geração de processadores da Intel. A primeira foram os processadores o 8086 e o 8088. E depois foi lançado o 286, 386 e 486. Né? E a quinta geração ela é representada pelos processadores Pentium e o Pentium MMX. Também hoje em dia ninguém usa mais. Né? Enquanto a sexta ela é representada pelos processadores Pentium 2 e Pentium 3. Tá? Também o Pentium Pro, que também é incluído
nessa sexta geração, né? O Pentium 4 ele acabou se revelando um beco meio que sem saída para a Intel, tá? Porque ele tinha uma dissipação térmica, uma dissipação de calor muito alta, e a Intel ela não foi capaz de lançar versões com um clock acima de 3.8 GHz, né? Então, aqui vocês podem estar observando que esse processador ele tem 2.4 GHz. O que, falando hoje de frequência, não é ruim, mas o Pentium 4 ele perdia facilmente para os processadores AMD mesmo, né? Só em 2006 que a Intel ela conseguiu dar a volta por cima aí com o lançamento do Core 2 Duo, mas aí já é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, beleza? Então a gente tem aí o Pentium 4, ok? Vamos falar aqui então sobre o Athlon e o Duron. Então é o seguinte, a versão original aí do Athlon, que é esse aqui da esquerda, foi lançada pouco depois do Pentium 3, né? E os dois processadores ele utilizavam uma cache L2. Como é que funciona o processador? O processador hoje, além do seu núcleo e além da GPU, ele contém com a memória cache, né? O que vai fazer, para que serve a memória cache? É mais ou menos assim, ó. Imagina que o processador ele tem que estar se comunicando aí com a nossa memória RAM, né? A memória cache ela fica embutida ali no encapsulamento, né, do nosso processador, e o objetivo é potencializar o desempenho do chip de processamento, evitando que ele fique ocioso por longos períodos, né? Então é mais ou menos assim. Antes da gente falar sobre os outros processadores, eu acho muito importante a gente demorar um pouquinho explicando sobre a cache, porque é um dos pontos mais importantes e talvez quando vocês forem fazer de repente alguma compra de um processador ou algo do tipo, isso vai fazer a diferença. Muito também, né? Como é que funciona? A CPU ela trabalha diretamente com a memória RAM. Então, assim, todos os dados que são processados pelo chip do processador, eles são enviados pelos módulos, né, que existem ali na memória RAM. Acontece que a memória RAM ela é muito lenta. Ela é muito mais lenta, na verdade, do que o processador. Então ela processa dados mais rápidos, o processador, ele processa dados mais rápido do que a memória RAM pode enviar, né, para os componentes. É mais ou menos assim, vamos imaginar o nosso corpo, o nosso cérebro. Nosso cérebro, eu não sei se vocês sabem, mas ele é dividido em dois hemisférios, né? Tem um lado do hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, onde um lado é focado mais em detalhes, o lado esquerdo ele é mais focado em detalhes e o lado direito ele é mais focado na praticidade, ele é mais focado naquilo que é mais prático, mais rápido de ser feito. O processador ele é basicamente a mesma coisa. Ele tem dois tipos de hemisférios também, ele é dividido em duas partes principais, que é a unidade aritmética e lógica, também chamada de ALU, né, que ele vai levar a cabo aí todas as operações aritméticas e lógicas, né, assim como outras tarefas específicas aí do processador. E tem também a unidade de controle, né, que é o CU, enfim, que ela é responsável aí pelo sequenciamento das instruções. É mais ou menos assim. Calma aí que eu já vou explicar para vocês o que é memória cache e a gente precisa entender isso para a gente entender como é que ela funciona. Vamos voltar lá então no modelo do cérebro que eu estava explicando para vocês. Vamos supor o seguinte, vamos supor que você quer dar um tchau. O seu cérebro ele pensa isso, poxa, eu preciso dar um tchau. Então o lado esquerdo, ou no caso do processador, a unidade lógica e aritmética, ela vai, perdão, a unidade de controle, ela vai pensar o seguinte, poxa, eu quero dar um tchau. Aí ela vai mandar essa informação para o outro lado do processador, do outro lado do cérebro, digamos assim, que seria o lado racional. Ela vai pensar assim, poxa, o cérebro ele quer mandar um tchau, mas quais os nervos, quais os músculos que eu vou ter que mexer, que eu tenho que ativar para que essa pessoa consiga dar um tchau. Então ele faz todo esse cálculo, manda as instruções e faz ação. Então um lado ele controla, ele manda um comando, ele manda o que quer ser feito, e o outro ele vai estruturar e fala assim, poxa, para mim fazer isso eu preciso fazer isso, isso e isso, nessa ordem. É mais ou menos assim, certo? Então vamos voltar lá no que a gente estava falando na memória cache. Então é o seguinte, o processador ele vai ter que
trabalhar com essa busca de informações na memória RAM, né? Esse comando aí, além disso, busca não, nesse envio de informações através da memória RAM. Então, ó, eu quero abrir, eu dou um comando para o computador para abrir um jogo. Então, o lado da UC, né, da unidade de controle, vai entender, poxa, o usuário quer abrir um jogo. Vou mandar essa informação para a unidade de lógica aritmética, que vai ter que ativar quais são os processos que vai ser necessário para a memória RAM subir lá, enviar, para conseguir abrir esse jogo, certo? Então, um comanda um controle, um comando, e o outro vai falar, putz, tá, mas para mim fazer isso eu preciso disso, disso e disso. Então, eu vou enviar essas informações para a memória RAM. Certo? Então é o seguinte, para evitar que o processador ele tenha que visitar várias vezes a memória RAM para buscar informações, até porque seria uma grande perda de tempo aí, o CPU ele trabalha então com os níveis de memória interna dele mesmo, que ele pode aí estar guardando informações essenciais, informações principais. Então vai trabalhar em 3 níveis, que é o Level 1, Level 2 e Level 3, né, dentro da memória cache. Nem toda memória cache tem os 3 níveis, algumas têm 1 e o 2. Então é como se fosse funcionários do cérebro, sacas? Imagina assim, imagina que seria como se fosse o correio, entende? Vamos imaginar que o nosso processador. Eu tô tentando explicar aqui para vocês, gente, de uma forma que dê para entender, tá? Eu sei que tá um pouco confuso, mas eu tô tentando explicar da melhor maneira que vocês possam entender. Então vamos imaginar que o nosso processador ele é um carteiro, um correio, e ele tem que enviar várias informações ao mesmo tempo, né? E vamos supor aí que ele tem que colocar esses pacotes, um monte de pacote dentro de um caminhão que vai ser a memória RAM, e a memória RAM ela vai distribuir os pacotes por todos os outros componentes do computador, certo? Então é o seguinte, imagina que meu processador ele tem que enviar vários pacotes. Então ao invés ele ter que ficar enviando, pega um pacote, coloca no caminhão, vai, volta, pega outro pacote, coloca no caminhão, o que ele dispõe então? Ele dispõe de funcionários, que seria mais ou menos a memória cache. Então ele vai ter um funcionário 1, um funcionário 2 e o um funcionário 3. Então ele, em vez de ele pegar o pacote, ele fala assim, ô L1, ou nível 1, vai lá, pega o pacote e envia para a memória RAM. Envia lá porque que tem que fazer. Se o L1 estiver ocupado, que é o mais próximo do que vai estar ali dos níveis do processador mesmo, se o nível 1 estiver ocupado, ele pede para o nível 2. Fala assim, ô nível 2, o nível 1 está ocupado, então faz isso aqui, envia isso aqui para a memória RAM. Né? Se o level 2 estiver ocupado, manda para o level 3. Seria mais ou menos isso, certo? Então essa é a ideia aí de memória cache, ok? Então o Athlon e o Duron, eles tinham um cache, porém era externo, né? Ele tinha um modelo em primeira instância, de cache, de memória cache L2 externo. Então ele tinha um L1, mas o L2 não tinha L3, claro, né? E o L2 ele era externo, ele não ficava no processador, né? Aí quando a Intel lançou o Pentium 3, os caras da AMD viram que, poxa, seria interessante a gente trabalhar de uma outra forma. Vocês podem observar, por exemplo, que o Athlon e o Duron aqui, eles têm aquilo que eu falei para vocês, né? Eles não têm o spreader. Vocês podem ver aqui na imagem que no centro do processador aqui fica a mostra então o wafer de silício, né? Aquele componente de silício aí que vai ser formado o processador mesmo. Beleza? Ok, vamos avançar um pouquinho. Tá muito longo o vídeo, não quero demorar muito mais. E aqui a gente tem o Athlon 64, que seria já uma modificação, um avanço, né, nos modelos de processadores da AMD, como vocês podem estar observando. Eu já tenho o splitter, já tenho essa proteção, essa carcaça que vai proteger o meu processador, né? E eles genericamente também são chamados de processadores x86 ou x84, né? x64, desculpa. Né? Então, assim, ele é bem melhor do que o Athlon, obviamente. Ele vai ser melhor também do que o Pentium 4, tá? Da Intel. Beleza? Gente, para não ficar muito longo o vídeo, já vou passar direto aqui para a geração Core. Bom, quando chegou a geração Core, lá no final da década de 80 e tal, a gente começa a trabalhar com processadores com mais de um núcleo, né? Com mais de um cérebro, digamos assim. Então a gente tem lá na Intel o Duo, né? Duo, ou Dual Core, também chamado, que seria então com 2 núcleos, né?
Se eu tenho um processador quad-core, ele tem 4 núcleos. Se eu tenho um octa-core, ele tem 8 núcleos. É como se ele tivesse 8 cérebros. Então ele vai conseguir realizar muito mais ações ao mesmo tempo, certo? Hoje existem processadores que vão até 9 núcleos, que é o caso, por exemplo, do i9 da Intel, né? Ou a AMD Ryzen 7, ele também faz isso. Então fica mais ou menos isso, tá? Pessoal, então é o seguinte, para a gente não demorar, essa aula teria muito mais conteúdo, mas para não ficar muito longo esse vídeo, porque eu sei que nem todos têm tempo e tal, né? O tempo eu acho que até todo mundo tem, né? Mas às vezes fica um pouco cansativo mesmo, né? Ficar um vídeo quase de 30 minutos aí, eu acho que é um pouco longo demais. Então eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem, continuem dando uma lida aí na apostila. Tem uns exercícios da página 25 e 26 do livro que vocês podem estar tentando responder. Fala um pouquinho sobre essa questão de processadores. Se ficar com alguma dúvida, dá uma olhadinha no livro, que provavelmente as respostas vão estar lá, beleza? Então, desde já, galera, um abraço. Depois que terminar de assistir o vídeo, deem um ok aí no grupo mesmo, para que eu fique ciente de que vocês já assistiram o vídeo, tá? Façam isso, gente, por favor, para que eu saiba que vocês assistiram a aula. Caso contrário, eu infelizmente vou entender que vocês não assistiram o vídeo e vão ficar sem a frequência. E tem que dar o ok no dia da aula. Se vocês mandarem o ok na segunda-feira, eu já não vou receber mais. Eu vou ter lançado como se vocês tivessem faltado. Terminou de assistir o vídeo no sábado, dá o ok. É só dar o ok lá no grupo que eu vou entender que vocês assistiram a videoaula, beleza? Então, galera, um abraço. A gente vai ficando por aqui. Muito em breve estaremos de volta, assim espero, né? Espero que vocês se cuidem. Tchau, tchau. Um bom final de semana para vocês. Valeu.